Beleza. Alô, amigos, amigas, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março de 2021. O tempo passando de uma maneira muito rápida e ao mesmo tempo dramática, infelizmente, não é? Mas temos que ter coragem. O sorriso, a esperança, o remédio mais importante que nós temos hoje, além, é claro, das vacinas que nós estamos esperando com expectativas positivas. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, aqui pelas plataformas de Sabe Caxias, de segunda a sexta-feira é o Teoria de Tudo. Hoje estou aqui no programa acompanhado de uma convidada especial, amiga nossa aqui de Sabe Caxias, da nossa trupe aqui de colegas. Temos um tema específico, que é a especialidade dela, eu vou anunciá-la daqui a pouco, a Adriana Esquil, e as suas especificidades. Também, o Aquilino Dalla Santa Neto está em trânsito, visitando familiares também, fazendo o seu papel social, mas ele entra ao longo do programa. Quero citar também que o Jorge Alves Júnior, que é nosso colega também, jornalista, radialista, também está aí em trânsito com alguns problemas a serem resolvidos, mas também está na trupe deste programa aqui, né? Trupe, né? Porque para relacionarmos este grupo. Muito bem, meus caros amigos, o nosso tema de hoje, e amigas, o nosso tema de hoje é a tecnologia e o homem, o ser humano, né, o que será do nosso futuro. E também, é claro, né, análises gerais sobre os acontecimentos da hora, como nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Eu vou citar, por exemplo, né, algumas frases, né, que estão na mente das pessoas no cenário político de hoje. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, né, muitas pessoas votaram em Bolsonaro sem saber direito o que ele era, tendem a cair fora, ainda bem. Ou ele se reelege e há aqueles que votaram justamente porque sabiam. Esses odeiam a democracia e querem usá-la apenas como instrumento para posar de supremacista caipira, diz o Reinaldo de Azevedo. Desemprego, pobreza, falta de políticas públicas de longa duração. A pandemia acentuou as desigualdades no Brasil e neste começo de ano a fome aumentou para milhões de famílias. Vacina anunciada pelo Butantan é uma ótima notícia. Caso aprovada, teremos uma opção 100% brasileira, o que facilita e agiliza a proteção e imunização. O Instituto Butantan é um orgulho dos paulistas e dos brasileiros e também um símbolo da ciência em oposição a tanto negacionismo também. Aí são algumas das notícias, alguns destaques, teremos outros também, não vamos comentar todos, né? Algumas coisas que estão acontecendo, algumas boas, outras nem tanto, vivendo em tempo de pandemia. Eu vou trazer aqui para o diálogo, não é? Adriana Esquil. Quero contextualizar aí aqui a sua especificidade, como disse, né, para que nós possamos. Ela é jornalista, head na Invox Comunicação, estrategista em marketing, produtora de conteúdo, editora da revista Pet Serra, colunista de tecnologia e inovação na revista Noi, entusiasta por inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, nós temos aí bastante coisa para conversarmos. Tudo bem? Como vai, Adriana? É um prazer tê-la novamente aqui nas nossas plataformas. Essa é a nossa temporada Teoria de Tudo. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo contigo. E quero te parabenizar por criar mais esse espaço, né? Tu que é um jornalista tão atuante da nossa comunidade, está sempre criando espaços novos para dar voz à comunidade, para trazer à tona assuntos que estão em pauta e que são, enfim, do interesse aí da comunidade Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Então, sucesso nesse teu novo espaço. E muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, estar aqui contigo e com quem está nos assistindo aí, com a tua audiência.
Que legal, muito obrigado também por nos aceitar o nosso convite. Nós temos aí conversado em algumas plataformas diferentes, né? Conversamos no Sabe Caxias na Bitcoin, conversamos no Panorama Geral, que é também o Sabe Caxias, e agora o Teoria de Tudo, ou seja, a nossa linha de costura é o Sabe Caxias. E você sempre tem aí conteúdos interessantes para nos trazer. Então, eu queria te perguntar, Adriana, dentro dessas questões que eu falei, você é apaixonada por inovações tecnológicas, essas mudanças todas, o que tu pode dizer aí sobre o que está acontecendo? E uma das questões que estão ligadas a isso, por exemplo, é a tecnologia da vacina, né? Que a toque de caixa precisou ser descoberta antes que nós fôssemos exterminados pelo vírus assassino, o coronavírus. Essa pauta está em tudo. Mas como tu está vendo esse momento tecnológico, o que tu tem de novidade nessa área? Pois é, a tecnologia da vacina tem sido um grande desafio, né, para a ciência, né, para os cientistas, para os pesquisadores. Eu acho que nunca no mundo, né, se desenvolveu uma vacina tão rápida em um curto espaço de tempo, né, para fazer frente a esse momento tão complicado e tão difícil que estamos vivendo. Mas que bom, né, que a medicina, que a ciência aí avançou e se movimentou rápido, e vamos torcer para que essa vacina chegue logo para todo mundo, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, né, ou como tínhamos antes dessa pandemia. Então, a tecnologia, na verdade, é o que movimenta a nossa vida hoje, né? Se não tivesse a tecnologia, a gente não estaria nessa plataforma hoje, né? Batendo esse papo e compartilhando aí no Facebook, enfim, para quem está nos acompanhando. Isso pode ter alguém lá no outro lado do mundo nos acompanhando nesse momento, né? Em real time. Então, a tecnologia, ela está cada vez mais presente na nossa vida, na vida das pessoas, na vida das empresas, e vem transformando, né? A gente está na era digital, na era da transformação digital. E o processo ele está cada vez mais acelerado. Se antes, nos séculos passados, a gente tinha um ciclo de mudança do mundo que demorava, em média, um século, 100 anos, né? Para a invenção do fogo, da roda, da eletricidade e da industrialização. Hoje, né, desde o século XX ou XXI ainda mais, os nossos ciclos eles estão cada vez mais curtos, né? No século passado, aí no século XX, a gente já viveu ciclos de 20 anos, 10 anos, 20 anos de grandes mudanças. E agora, você está aí, Miguel? Sim, estou te escutando. Eu não vi mais, eu achei que tivesse caído. Te coloquei em solo que fica... Ah, tá bom. Obrigada. Então, e agora os pesquisadores, os especialistas já dizem que a gente está vivendo e vai viver ciclos de 5 anos, né? Que o mundo ele está mudando, ele vai se transformar. A cada 5 anos a gente vai ter grandes revoluções. E a gente já está vendo isso, né? Com o que tem avançado a tecnologia, a ciência. E isso tem os dois lados. Por um lado, é uma coisa assim que nos leva para frente, que facilita a nossa vida, mas, por outro lado, é um pouco amedrontador também, né? Porque eu acho que ele traz para as pessoas um pouco a sensação, assim, de, será que eu estou conseguindo acompanhar? Será que eu estou conseguindo acompanhar todo esse avanço tão rápido, né? Desse mundo VUCA, desse mundo em mutação constante? Então, eu penso que ele traz um pouco essa apreensão, né, para todo mundo. Porque é muita coisa que a gente tem que assimilar hoje, e muito rápido. Então, Exatamente. A gente tem que se tornar muito seletivo, porque é impossível, a gente não é um robô, né? A gente não é uma máquina, a gente não tem como absorver tudo isso, né, em tão pouco tempo. Então, a gente tem que ser seletivo, a gente tem que focar, selecionar, inclusive, o conteúdo, né? Porque hoje a gente é bombardeado por conteúdo em todas as plataformas. Hoje o mundo está multi. Então, a gente acaba tendo que ser seletivo e focar no que realmente vai nos agregar valor. E esse tem sido um desafio para as marcas e para as empresas também, né, na sua comunicação, de apresentar conteúdos relevantes a ponto de engajar as pessoas, de cativar o seu público, né, de fidelizar, de criar brand lovers, enfim, tem sido um grande desafio para as marcas, para as empresas.
Traduz, por gentileza, a expressão que tu citaste agora em inglês. O nosso público é um público diverso, não é? Mas é importante que quem está na vanguarda volte, é quase de volta para o futuro, né? Nós temos esse contato dos multiversos hoje, e tu falas questões importantes que nos geram ansiedades, porque essa capacidade seletiva, ela surge depois de um tremendo conflito, não é? Na minha opinião, Adriana, onde é que eu vou investir? Onde é que eu vou aparecer melhor? Será que eu não estou perdendo oportunidades, por exemplo, no TikTok, que é uma plataforma que eu não utilizo no momento? Será que eu estou sendo tão presente no Twitter como deveria? Qual rede está crescendo mais ou não? O Facebook ainda é legal, temos o YouTube, temos o LinkedIn, temos 1 milhão de coisas, né? E hoje em dia, nessa questão de conteúdo, tu falas bem, não é só gerar conteúdo, gerar conteúdo de qualidade, né? Então aí tem o Sabe Caxias, aí tem um monte de outras opções, todo mundo faz live hoje, aliás até acho que é bom, democratizou, né? É uma oportunidade para que as empresas tenham jornalistas profissionais, para que simplesmente não dê o live ali no Facebook e entre de qualquer jeito também, até para nós que somos profissionais da área há muito tempo, é muito difícil. Eu sou do tempo do rádio AM, então entrávamos, né? Bom... Eu um pouco também, né? Mas tu não precisa dizer, né? Isso aí. Começamos o jornalismo aí, né, de uma forma muito mais analógica do que a gente vive hoje. Mas essa evolução tem sido muito boa. Começasse no pior. Tu sabe, eu estou assistindo novamente, porque eu achei muito boa a série, eu fiquei até às 5 da manhã vendo vários capítulos, House of Cards. Então tem aquela relação jornalismo-política, 2016, 2015, o New York Times, né, representado na série, o Washington Post, a questão tecnológica, o Twitter em alta, o jornal impresso prestes a desaparecer, um editor lá conservador, tudo isso está retratado na série e uma representante do jornalismo, lá uma jornalista ambiciosa, lá em Conchavos com um político querendo, na onda do Twitter, né? Tinha aquela questão ainda do Wikileaks e tal. Fala um pouco da tua trajetória no jornalismo, nessa análise para chegarmos até aqui. Claro, resumidamente, mas é um avanço, né? Então, eu comecei no século passado, né? Me formei em jornalismo e comunicação pela Fabico, na URGS. E aí tive uma trajetória por jornais impressos em Porto Alegre, trabalhei um tempo no Jornal do Comércio, passei pelo Jornal Pioneiro, tive passagem também por algumas editoras especializadas, por exemplo, no setor moveleiro, uma editora que é do centro do país, de Curitiba, e depois de trabalhar, e tive uma passagem também um pouco curta pela TVE em Porto Alegre, e depois acabei me focando a questão de uns 20 anos na assessoria de imprensa e produção de conteúdo, que é a trajetória que eu venho caminhando e estou até hoje com a minha empresa, enfim, com as minhas frentes de negócios. E há uns 3 ou 4 anos eu comecei a me engajar bastante com essa área de tecnologia e inovação, né, que é uma área que eu tenho me identificado, eu tenho escrito, tenho produzido conteúdo sobre isso, tenho atendido startups e clientes, empresas dessa área, né, que estão focadas nessa questão da inovação. Estou envolvida como voluntária no projeto do Habit, do Habit, que é um centro de inovação que está se desenhando para ser implementado em Caxias do Sul, trazendo um modelo de sucesso que se tem da CAT lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, a gente está trazendo esse modelo para cá, para Caxias e para a Serra Gaúcha, e a ideia é, se a pandemia ajudar e tudo, e nada mais acontecer, que esse ano o projeto saia do papel, e no segundo semestre saia do papel e comece a andar com a sede física e com todos os serviços que vai ter. Enfim, essa tem sido a minha trajetória, e a gente falou da rádio, do analógico, eu comecei num formato bem analógico, estava me lembrando agora, quando tu falou, o meu primeiro emprego, quando eu peguei meu diploma, o meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio, em Porto Alegre, e naquela época o jornal ele era feito totalmente com máquina de escrever, a gente não tinha computador ainda, então era uma loucura, né, você pensa, uma redação com
Eu acho que nós éramos em mais de 50 pessoas, né? Numa sala, todo aquele barulho de máquina, né? O tempo todo. Eu me lembro que tínhamos ainda um telex, tinha a sala do telex, tinha a sala do telex, quando chegavam algumas as informações, né? Depois começou pelo fax. Antes era o sinal de fumaça, né? É isso! Passarinho. Pombo correio. Mas brincando, tinha a sala do Telex, que eu me lembro, assim, que ficava enclausurada lá, e aí tinha uma pessoa que ia lá, selecionava e passava para as editorias os assuntos para cada área. Enfim, um tempo muito doido, assim. Daí eu me lembro que tinham máquinas, assim, que não funcionavam, faltava uma tecla, com as laudas, né? Tu deve ter pego a lauda também, né? Claro. Daí você errava ou você jogava fora, começava tudo de novo, era até um processo de desperdício de papel, né? Até a invenção do liquid paper, né? Pois é. que era o corretor de textos da época, aquele, vamos contextualizar, né? Que era aquele líquidozinho branco. Isso, usávamos bastante. Ou então botava XXX em cima do que estava errado e seguia na lauda lá. E quando eu trabalhei na TV também, a gente tinha as laudas de TV, eram em papel, máquina de escrever também naquele período ali. E eu trabalhava em produção, né? E a produção de programas da área de educação e se fazia... Hoje isso é inimaginável, né? Muita gente acha que só como peça de museu. Eu tenho uma Hamilton que sobrou do escritório de contabilidade do meu pai, que ele levou para casa quando fez algumas inovações tecnológicas no escritório, comprou algumas máquinas elétricas, né, que era da época, e eu ficava com os dedos grossos de escrever, tocava fita, uma Hamilton, nós guardamos lá, pá, pá, fazer um barulhão, né? Aqui o teclado ainda aparece um pouquinho, né? Mas o que eu penso que isso foi bom, que não gerou desemprego. Hoje eu vejo muito mais oportunidades do que você ficar dependendo, por exemplo, de um veículo, de um mecenas, de alguém que tenha um dinheiro. No House of Cards, por exemplo, tem a dona do jornal, o editor totalmente subordinado a ela, com pensamentos corretos, mas eles botam um editor conservador. Ele acha que o impresso é o que salva. Então, como é que tu vê isso? Olha, eu vejo que hoje, na verdade, a internet em si, né, ela deu muito poder não só para a imprensa, para o jornalista, né, para o profissional da comunicação, mas para todo mundo, para o cidadão, né? Você está passando num acontecimento ali, aconteceu no seu bairro, na sua casa, no seu prédio, onde você mora, e você mesmo, as pessoas mesmo estão registrando, né, isso com vídeo, com fotos, então todo mundo virou um pouco jornalista, né? O que também dá um pouco de receio, porque por isso também que se tem talvez tanta fake news, né? Porque as pessoas, às vezes, na ansiedade de passar a informação adiante, né? A gente sabe que o jornalismo ele tem todos os preceitos, né? De tu ouvir todos os lados, né? De consultar várias fontes, né? E o cidadão, um leigo, ele coloca simplesmente a notícia, o fato do jeito que ele está vendo, com a percepção dele, né? E aí as pessoas já começam a compartilhar e a recuperar isso, e isso acaba se tornando uma verdade, né? Então isso também é um pouco preocupante, né? Deu voz para o cidadão, o que é legal, né? Que democratizou bastante, só que ao mesmo tempo se criou esses espaços para... E aí eu acredito que o jornalismo de verdade, né, que a gente diz, ele perdeu um pouco de espaço nesse contexto aí de emaranhados de informações, né? Comentaste aí os mecenas, as próprias redações, né? Elas estão mais enxutas. Os jornalistas estão indo menos para a rua, infelizmente, né? E nem é só por questão de pandemia, né? Que é uma realidade que a gente vive no último ano, mas a gente sabe que as redações elas estão mais enxutas, que se reduziu custos. Então, os jornalistas eles acabaram ficando também mais burocratizados, digamos, né? Mais recebendo informação do que eles estando nos locais e apurando os fatos. É verdade. Então, você acaba filtrando
como sendo uma segunda fonte, muitas vezes, né? Eu vou chamar o Aquilino Dalla Santa Neto, que está chegando aqui para o nosso diálogo. Ele é também presente no programa cotidianamente, ele é jornalista, radialista, professor de filosofia, articulista. Então, Boa tarde, Aquilino. Olá, Miguel, tudo bom? Boa tarde a todos, Adriana, bem-vinda. Legal. Boa tarde. O Aquilino tem artigos na relação do avanço tecnológico, na relação da empregabilidade humana. A Adriana é apaixonada por inovação tecnológica. O que tu gostaria de questionar, e colocar e colaborar a esse diálogo, Aquilino? Adriana, a gente sabe que a quarta revolução, nós estamos vivendo, claro, a quarta revolução tecnológica. Tá? As outras trouxeram efeitos, consequências, né, que a gente viveu, porque a gente é de uma geração que a gente viveu e a história conta as consequências disso. Mas a quarta revolução tecnológica, ela fornece dados assustadores. Por exemplo, conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial realizado, né, em 2019 em Davos, aquela que o presidente falou só 4 minutos e meio, até 2025, robôs estarão assumindo funções, atividades, tá? E consumindo o mercado de trabalho, aliás, provocando um desemprego de aproximadamente 75 milhões de desempregados. E, em contrapartida, claro, agora que eu quero te colocar a questão, em contrapartida, é claro que existem análises de técnicos que colocam, que dizem, né, que 133 milhões de vagas diárias da inteligência artificial serão geradas. O que tu analisa desses números, o que tu tem a nos dizer desses percentuais e desses números para, a partir de 2025, que faltam só 4 anos, né? 4 ou 5 anos, na verdade, para serem existentes, né? Porque a gente está a um passo disso aí. Só uma parte. Bruno Cani está na audiência conosco. Estou em Recife, acompanhando esta grande profissional chamada Adriana Esquil. O Bruno é um meu fã lá de Recife. Temos, enfim, uma trajetória profissional. Obrigada, Bruno, pela audiência e compartilha aí em Recife o nosso bate-papo. Aquilino, boa tarde e seja bem-vindo. Prazer em compartilhar essas informações aí com vocês. Então, sobre as tuas colocações, eu vejo por 2 viés. Eu penso, enfim, pelo que eu tenho estudado e pesquisado e lido, que o mundo, ele caminha, as coisas vão se ajeitar. Que as coisas, elas, com o tempo, elas vão se ajeitar. Porque se a gente pegar ao longo da história, por exemplo, hoje a gente tem várias profissões que não existiam há 20 anos atrás. Né? Quem que imaginava há 20 anos atrás, por exemplo, um analista de marketing digital, um cientista de dados e tantas outras profissões. Inclusive, tem pesquisas, né, que foi colocado, se eu não me engano, no Fórum de Davos, que 70% das profissões que vão existir daqui a 10, 20 anos não existem hoje. Né? Então, eu imagino que o mundo, ele vai se reinventando conforme as próprias revoluções que a gente vai vivendo. Né? Quando a gente teve a revolução tecnológica, a revolução industrial, desculpe, as pessoas tiveram que se profissionalizar para ir trabalhar na indústria. Né? Hoje, o que a gente vive? A questão da robotização. Né? E aí, sim, tem toda uma discussão, né,
enfim, sociológica, e que se diz que se vai perder empregos, claro, se vai perder empregos, porque, né, o robô, a gente sabe que tem casos aí que um robô substitui até 10 pessoas, né, em algumas atividades, mas eu acredito que o robô, ele vai substituir, ele foi criado para ele atuar em atividades repetitivas, que o ser humano não foi criado para isso. Ele não foi criado, o ser humano foi criado para pensar, né, para raciocinar, para criar, e não para atividades repetitivas, que é o apertar o parafuso, que é ficar levantando caixa o dia inteiro, ficar empilhando caixa, né, fazendo força, que isso acaba até ocasionando, a gente sabe, as LERs, né, as lesões aí de trabalho. Uhum. Então, eu acredito que o mundo ele vai passar por ajustes. Só que, por outro lado, o que eu vejo, que eu tenho pesquisado também, conversado principalmente com educadores, psicólogos e, enfim, antropólogos, que a gente tem uma lacuna na educação, um gap muito grande, né? Porque esse hoje, é o problema, né? Porque mas hoje, esse é o problema brasileiro ou mundial? Pelo que eu acompanho, é de certa forma mundial, mas no Brasil ele é muito mais intensificado, por causa do nosso modelo de educação, né, que a gente sabe que ele está... O que acontece? O nosso modelo de educação ele está preso no século passado, só que o mundo está no século XXI, e hoje as empresas, né, o profissional ele tem que ser muito diferente do que as escolas estão formando. Né, a gente tem um modelo nas escolas, o que? Os alunos ainda eles ficam perfilados, sentados nas suas classes, não agora na pandemia, né? Porque a gente está com a questão do online. Mas qual que é o modelo que a gente vive? O aluno ele vai naquela sala de aula, modelo convencional, ele senta lá na sua classe, acompanha a aula naquele modelo perfilado lá, todo mundo sentadinho, bonitinho, naquele modelo muito mais que é de repetição ou de decoreba, né? Chato, né? Chato. Tedioso. Tedioso. Mas Adriana, desculpe te interromper. Sim, eu te entendo. O robô não foi feito para pensar, isso eu concordo. Ele nunca vai pintar um quadro, reproduzir um quadro, até ele vai poder reproduzir um quadro de Picasso, de Van Gogh. Até já existe isso. Só que ele nunca vai criar, certo? Ele vai só reproduzir. Mas o que eu quero te colocar é o seguinte: se daqui a 4 ou 5 anos já existe essa perspectiva, o que eu estou te colocando é que o Brasil não está preparado para isso em tão pouco tempo. Inclusive, se tu ver a realidade de 14, 15 milhões de desempregados hoje, ou talvez mais, isso diretos, e tem o desemprego, né, o percentual de vagas né, de desempregos indiretos, que somam a mais de 40, 50 milhões, por causa da pandemia. O que eu quero te colocar é o seguinte: por isso que a filosofia entra. A filosofia não é só para ficar filosofando, a filosofia entra na questão socioeconômica e política também. Então, o que eu quero te colocar é o seguinte: o Brasil não está preparado para daqui a 4, 5 anos viver essa situação, porque a robótica daqui a 4, 5 anos, segundo esses dados que eu tenho, ela não vai substituir apenas operários e montadoras de automóveis. Ela vai substituir dentistas, secretárias bilíngues, garçons não, mas ali o que faz o coquetel ali, Brambila, me ajuda, é o barman, né? É o barman. Então, existem algumas profissões que nunca se pensariam que o robô poderia substituir, e daqui a 5, 6 anos pode haver uma realidade. Tudo bem, a gente sabe que vai começar no primeiro mundo, mas com essa questão de globalização, não vai levar muito tempo para chegar aqui, né? Bartender é muito sofisticado para mim. Eu ia dizer o cara do balcão ali, o cara do boteco, o meu parça. O que tu acha desse questionamento do Aquilino, Adriana? Mas então, Aquilino, na verdade o Brasil está muito atrasado, e atrasado inclusive na questão da robótica.
né? Nós praticamente não temos nem fábrica de robôs no Brasil. O que a gente tem de robô é praticamente tudo importado. O que a gente tem aqui no Brasil são montadoras de robô, né? Que trazem, né, todo o, digamos, o software, a ideia, e montam aqui os projetos conforme a demanda das empresas. Então, e a gente tem pesquisas que a robotização no Brasil ainda é muito pequena. Se a gente comparar com os Estados Unidos, com a China, né, que é a campeã do mundo, com a própria Europa, a Alemanha. Então, pelo que eu pesquiso, embora tenha esses dados, eu não acredito que em 5 anos a gente vai ter robô dentista, robô médico. O que eu vejo, eu acredito sim, e já está acontecendo, por exemplo, na área da saúde, é a telemedicina, né? Em que nós temos político que roubou bastante, né? Como, Miguel? Tem bastante político que roubou. Isso já. Ah, sim, sim. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a telemedicina que já está ajudando, principalmente nessa questão da pandemia, que é o atendimento à distância, né? Que é usar a tecnologia, que é usar a inteligência artificial, né? Os mecanismos que a gente tem. Mas o robô substituir o médico e o dentista, você acredita? Tu sabe que tu te entregou aí numa questão, né? Eu não tinha mencionado o cirurgião, mas ainda tinha o cirurgião. E agora tu falou do cirurgião. Eu acho que muitas profissões vão ter que se paralelizar a questão robótica. Eu vou citar a participação da nossa audiência, o Leandro Freitas da Silveira. Parabéns pelo programa. Sim, existe espaço para homens e máquinas. Obrigado, Leandro. Um abraço para você. Com vocês a palavra aí. Sim, eu acredito realmente que é o que eu estava colocando antes, que eu acredito que tem esse espaço para homens e máquinas, e acredito que as pessoas vão ter que se profissionalizar mais, com certeza, né, para se adaptar a esses novos tempos do mundo do trabalho, porque senão, realmente, algumas vão acabar perdendo emprego, porque o mundo vai ficar mais tecnológico, né? Eu acho que Se a gente pegar essas operações hoje, que é feita com o pessoal de chão de fábrica, vai ter algumas áreas ali que vai entrar, se não for o robô, vai ser outros equipamentos, que vai exigir que ele tenha um conhecimento, né, de eletrônica, né, ele vai ter que pelo menos saber operar, né, junto com esse robô. Eu gostaria de passar a palavra para o Aquilino também. 14h36, estamos apresentando pela plataforma de Sabe Caxias o Teoria de Tudo. Mas antes, só para citar, porque me ocorre, antes que passe o raciocínio, nós teremos também, porque aquela história da Matrix, das máquinas se replicarem, é uma questão. Nisso tudo, do avanço da robótica, eu acho que a engenharia robótica vai gerar muito emprego. Por exemplo, aqui eu tenho um celular que eu quero usar ele como webcam. Quebrou a tela, ele funciona, é só trocar a tela. Mas tem custo. Eu tenho que levar ele, tem gente que sabe trocar, tem gente que não sabe. É um computador que está na minha mão aqui. Mas se eu não conseguir carregar ele aqui, não adianta, não serve para nada, posso botar fora. Mas dentro dele tem chip, tem informações, tem acesso à internet, tem uma câmera. Então, isso tudo que eu brinco, que nós temos muito problema de USB, que é o usuário super burro. Esse link que nós estamos ao vivo, por exemplo, foi considerando o nosso assunto anterior, Adriana, que da adaptação do jornalismo, Aquilino, nós estávamos falando do House of Cards, da questão do jornalismo impresso, talvez tu estivesse acompanhando no teu trânsito ali, na relação com o online. Esse link gratuito nos permite este diálogo com o mundo. Veja que o pessoal tem Recife, tá no mundo todo, depois tem as repliques do programa, etc. Vou passar para o Aquilino também, depois para ti, tá, Adriano? Aquilino. Tomara que as minhas namoradas do Nordeste não estejam assistindo, que daí vai ser um caos. Fortaleza, Natal, Maceió. Mas a Adriana... Essas aí eu deixei passar em respeito, tá? A tua privacidade. Tá grande aqui o negócio. Tá bom. Mas eu queria te colocar assim, concordo contigo nesses aspectos, mas também eu queria te colocar não uma pergunta, mas uma mensagem. Tu sabe que a humanização da medicina
o ser humano sempre teve em busca disso, e é o ideal do ser humano buscar que a medicina seja humanizada. Em algumas vezes em algumas vezes não. Em algumas situações em outras não. Na época da Segunda Guerra, do Vietnã, lá, tudo bem. Hoje a gente vê aí, ó, pessoas furando a fila, pagando profissionais da saúde para se vacinar. Isso não é humanização, isso daí aí é corrupção, é outra coisa. Mas como aquela médica de Camaquã que usou a cloroquina diluída em experiência em 3 pessoas e matou as 3 pessoas, né, isso aí não é humanização, aí é terrível. Isso aí é o nazismo. Isso aí é o nazismo. Exatamente. Exatamente. Mas depois eu vou falar sobre isso aí no final do programa. Tu me concedeu uns minutinhos. Tu prometeu, né? Tu prometeu, eu vou te cobrar. Não pagou o boleto? Tô esperando cair na conta. Tu prometeu e eu vou te cobrar. Mas, Adriana, assim, existe aquela questão da humanização da tecnologia. Tá? Que existe um filme que foi produzido em 2002, que é O Homem Bicentenário, com Robin Williams, que ele era robô, e ele saiu com um defeito de fábrica, e daí ele tinha características humanas, e daí ele foi percebendo que ele podia, e ele foi buscar ao longo dos 200 anos a humanização dele. O fígado artificial, o coração artificial, o rim, os órgãos todos, o pulmão, inclusive o rosto dele de pele artificial que parecia humana. E ele não aguentava mais viver 2 séculos e ele quis morrer. Então, o que tu acha? Além da humanização da medicina, tu acredita na humanização da tecnologia ou a gente vai ficar à mercê da robótica pela vida toda? Eu acredito. Eu acredito, Aquilino, na verdade, eu acredito na interação do homem com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela está aí para nos servir, né? E se o homem não está fazendo bom uso dela, aí é uma questão do homem, né? Mas eu acredito que ela está aí para nos servir, e tanto na vida pessoal, que se for ver hoje, no Brasil ainda a gente tem poucas situações, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, as casas elas já estão conectadas, interligadas, né? A gente já tem uma automação que facilita a vida das pessoas, que tu consegue controlar do teu celular a temperatura, tu consegue ligar o ar, tu consegue baixar as janelas, abrir as janelas quando tu está chegando em casa, né? Tu consegue, enfim, pela IoT e outras ferramentas que no Brasil... Aí é uma interação, tu quer dizer. É uma interação, e que no Brasil a gente ainda está, digamos, a gente está engatinhando ainda nesse processo. Sim. Né? Então, eu acredito muito na questão da interação do homem com a tecnologia, tanto na questão profissional do trabalho, quanto na questão pessoal. Só que eu acho que isso vai exigir muitos desafios, né? Muitos desafios do ser humano para que a gente trate essa tecnologia, né, como a nosso favor e não usá-la para... porque hoje a gente também vê que, se pegar do ponto de vista ali sociológico e psicológico, as pessoas, tem gente pirando com essa questão da tecnologia, né? É só pegar a questão das redes sociais, né, desse influencer e tal, pessoas que vivem em função disso e que já está criando algumas patologias. Né? A questão de tu estar conectado o tempo todo. Sim. E depender daquilo para viver, ou para, né, para ter emoções, para, né, para ter sentimentos, né? As relações mudaram. A questão se tu não tiver curtidas no digital, é porque as pessoas não gostam de ti, elas não te querem, não, né? Exatamente. Tu sabe que há anos atrás, logo que começou a internet de escada, eu tinha a América Online, né? E qual é que era a mensagem? Oi, você está online. Chegou mensagem para você. Aquilo me dava um prazer de ouvir, porque a máquina estava conversando comigo. É isso que tu quer dizer.
Então, isso realmente faz falta, não é? Tem uma... Hoje a gente tem bastante a questão dos chatbots, né? Que é a interface homem-máquina, por exemplo, você entra em contato com uma marca e acaba falando, acontece bastante com as empresas de telefonia, enfim, de comunicações, todas as empresas estão investindo nisso. E isso, por um lado, é bom, né? Porque agiliza o atendimento, tudo, mas por outro lado, tem a questão de que fica uma coisa fria, né? Porque Sim. Você não está mais interagindo lá com outro humano, você está interagindo com a máquina que tem uma inteligência artificial e que ela teve que aprender, ela está constantemente aprendendo e tem informações que ela não vai saber te ajudar porque ela não aprendeu aquilo, né? Exatamente. Eu acho que é um caminho inevitável, amigos. Eu quero referenciar o universo Marvel, do super soldado, o uso da tecnologia para o bem ou para o mal, né? Tem os agentes da SHIELD, que entre aspas são os americanos bonzinhos, né? E tem a Hydra, que são os nazistas lá, que vieram até hoje. Tem o Homem de Ferro, que é o Robert Downey Jr., né? Que é um gênio e usa a tecnologia, a holografia, viagens intergalácticas. Eu acho que nós não vamos fugir disso, vamos ser obrigados a nos adaptar. O ciborgue, mas as emoções talvez não sejam superadas, porque eu particularmente acho que não teremos o efeito Matrix, que as máquinas se repliquem e criem, né? Eu acho que nós teremos... O Bill Gates, há muitos anos, pesquisa a questão da casa inteligente, a geladeira inteligente, que já entra em contato direto com o mercado, então baixou lá o teu abastecimento de leite lá, no suco, imediatamente por um chip, tu tirou, o mercado já vai ficar sabendo. Isso tudo é uma questão que nós temos que... Agora, o GPS, quando erra o caminho, é irritante, né? Eu quero citar a Portas dos Fundos, num casal que tinha ciúmes da voz do GPS. Brigava com a moça do GPS, né? Então, dobre por aqui, dobre por ali. Eu, particularmente, tenho que me abastecer do GPS para voltar para casa, que em pandemia eu sei sair, mas voltar já não sei mais. É verdade. Legal. 14h45, Adriana, eu vou te convidar a acompanhar aí a análise política do Aquilino. Eu vou te dar 7 minutos e meio, tá? Porque eu sou, como político, eu não lembro o que eu prometi, porque foi em áudio, e é a questão que nós estamos falando, Aquilino, sobre o governo federal, sobre o governo acabou, etc., né? Para não deixarmos a Adriana em saia justa, porque nós somos cavalheiros neste programa, eu espero que sim. Contigo, Aquilino. Não, eu só queria comentar, porque a gente, independentemente de acreditar em alguém, ou duvidar, ou apoiar, a gente aqui faz o papel da verdade, tu entende, Adriano? A gente não quer esconder, não quer maquiar, e não quer mentir, e nem podemos mentir. Tu sabe, tu é jornalista, tu sabe que o jornalismo caminha lado a lado com a verdade, e tem que ser assim. E a filosofia também, e qualquer outra profissão tem que ser assim, deveria ser assim. O direito, a medicina e assim por diante. Mas eu só queria comentar que a gente está vivendo uma situação, uma realidade assim constrangedora no Brasil, que antes existia a esquerda, mas a esquerda não tinha aquele viés nazifascista. E quando a gente entra nessa questão em pleno século XXI, tá, em 2021, aí, 2022, eu nunca imaginei que a gente tivesse que discutir isso hoje, inclusive. Tá? Mas existe. Então, a gente não pode, como profissionais da comunicação, a gente não pode deixar de colocar certas coisas e comentar, inclusive. Por quê? Porque o comentário gera opinião? Sim, a gente tem que gerar opinião quando a gente escreve um artigo. Não existe artigo sem opinião. Não pode existir artigos com títulos maiores que os textos, sem fundamento, e textos sem colocações, sem opiniões, né? Então não pode existir, tem que ser títulos inteligentes e textos com profundidade. Senão não tem como tu mudar a sociedade. Então eu queria colocar aquele que o assessor do ministro das Relações Exteriores, lá, o
o Felipe Martins, o assessor, fez aquele gesto obsceno, que não é obsceno. Para mim, eu acho que ele nem sabe o que é isso, porque como as pessoas, os que representam a gente hoje no Executivo, eu acho que eles não leram a Constituição. Eu acho que ninguém leu a Constituição. Nem Pazuello, nem presidente, nem vice-presidente, porque, pelo jeito, a Constituição ainda está para ser, né, empregada por esse governo. E o que a gente exige? Não é A, B, C. O que a gente exige é que a Constituição seja implementada e respeitada. Então, quando ele fez aquele gesto obsceno, que para mim não é um gesto que representa o nazifascismo, né, a supremacia branca, para mim aquilo ali é gesto chulo mesmo. Mas se ele quis colocar dessa forma, pior ainda. Pior ainda, porque como é que ele fez aquilo? Quando o presidente do Senado estava se referindo às questões que o governo federal não estava exercendo, ou seja, a sua obrigação de defender a saúde da população brasileira. Negar a pandemia, tá? Prescrever medicamentos, né, com tratamento precoce que não tem efeito, tá? Isso é criminoso. Certo? Então, daí é o que acontece. Isso é outra coisa, para um ministro das Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, que causou problemas com Índia, China, Estados Unidos, e são os fornecedores de insumos e de vacinas, aonde a gente mais precisaria. Então, não existe forma de gerar mais empregos enquanto a economia estiver à mercê do vírus, né? E é esse o problema nacional. Então, daí, espero que seja revisto isso. Então, mais um ato ignorante, fascista. E agora a pergunta que fica é assim: por quê? Por que a gente tem que estar vivendo à mercê de pessoas? São assessores? São assessores do quê? O que eles estudaram em política? Nada. O que eles têm de diplomacia? Nada. Eles leram a Constituição? Pelo jeito, não. Então, eles querem implementar aqui um sistema nazi-fascista que 20%, 25% se identifica com isso? A sociedade se identifica com isso? Eu acho que também não é por aí. E nós temos o dever de denunciar isso. Isso mesmo. E nós citamos, inclusive, eu vou recitar novamente, no início do programa, uma frase do Reinaldo Azevedo, articulista de renome nacional, foi articulista da Veja, estava na Jovem Pan, está na Band agora. Eu vou achar ele aqui porque é um comentário muito interessante. Está publicado no Twitter do Reinaldo Azevedo. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro sem saber direito o que ele era. Tendem a cair fora. Ainda bem. Ele se reelege e há aqueles que votaram justamente porque sabiam. Esses odeiam a democracia e querem usá-la apenas como instrumento para posar de supremacista caipira. Não sei se deu para entender, se deu algum corte. Exatamente. Concordo com isso. Adriana, tu quer fazer algum comentário isso? Talvez não. Olha, eu vejo que a gente está vivendo uma situação triste, para não dizer caótica, né, nesse país. E com esse governo federal que a gente tem, né, ele é um ditador e muito complicado. É verdade. Não vejo uma luz assim tão fácil no fim do túnel. O cerco está se fechando em cima dele, o Centrão. O Eduardo Araújo já está demitido pelo Centrão, né? Inclusive. Não é Eduardo Araújo, como é o nome do ministro das Relações Exteriores, Aquilino? Eu te coloquei antes aí, até esqueci o nome. Ele é tão desinteressante que eu até esqueci o nome. Ministro das Relações... Ernesto Araújo, né? Isso, é saber que era Araújo. Enfim, esse programa está ficando pequeno.
Mas nós temos ainda um tempinho, podemos conversar um pouco mais sobre isso. Nós estamos aí com 50 minutos de programa. Temos notícias boas, né? Pelo menos agora há uma briga política que continua, porém, que é a vacina, né, do Butantan. Diz aí que o ministro da Ciência e Tecnologia está indignado com o Guedes, que não deu dinheiro para a vacina do Bolsonaro, e o Dória fatura mais uma. O que é o ministro astronauta? Sim. Não, tu tá brincando comigo. Até agora ele ficou sem se manifestar, astronauta da reserva da aeronáutica, que não precisava daquilo, né? Ficou promovendo e defendendo toda essa aberração. Agora ele vem com essa declaração, é ridículo. Aí que tá, agora cada um quer ficar defendendo, né, a reputação dele. Agora, o próprio Guedes, o Brambila, com esse negócio agora de uma hora para outra, não, a vacinação tem que ser em massa. Por que ele não colocou isso o ano passado? Por que ele não colocou isso no início do ano? Porque o chefe dele não deixava ele se manifestar? Uma pessoa que nem o Guedes, que é repreendido por uma pessoa que não sabe discursar, que não sabe falar direito, teria que pedir demissão há muito tempo. Agora, agora as coisas estão começando a ir para os seus devidos lugares. Eu não sei se tu me entende. Sim. Porque agora o que acontece? O presidente do Senado, com esse gesto, foi a gota d'água, e o presidente da Câmara estão unidos, os dois, e assim, qualquer resvalo do presidente da República será muito bem pensado sobre o processo de impeachment. Isso não vai longe. É verdade. E uma outra notícia que nós temos também é que o Eduardo Leite anuncia um auxílio emergencial estadual para algumas categorias. Pode ser. E isso quer dizer que nada mais já deveria ter sido pensado isso há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Porque as pessoas ficaram se vangloriando, o governo ficou se vangloriando. Mas tem 40 e tem 14 milhões de desempregados, mas geraram 50 milhões de empregos indiretos. Como assim empregos indiretos? De microempresários. Vocês acham realmente que aquele que fica debaixo do viaduto vendendo água mineral e pastel se julga microempresário, aquele que foi demitido da empresa? A pessoa que coloca o carro dele, da mulher, trabalhando como Uber, vocês acham realmente, as pessoas acham que realmente ele se julga um microempresário? Claro que não. É um país desestruturado a nível político, socioeconômico, com um governo completamente que não sabe o que fazer com essa questão da pandemia. Claro que piorou, mas antes eles não iam saber de qualquer forma. 14 horas e 56 minutos, ao vivo, estamos pela plataforma do Facebook. Muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua audiência. Nós estaremos também no Instagram, no YouTube. Os outros programas que se tornam atemporais, você pode ouvi-los, replicá-los. Nós estamos em sintonia com os acontecimentos. O programa está se tornando pequeno, né? Porque nós temos muitos assuntos. Antes de nos despedirmos, uma informação de utilidade pública. Vacinação é estendida a idosos de 66 anos ou mais neste sábado. Eu estou na categoria subidoso. Não cheguei ainda lá, mas vai demorar um pouquinho. O Aquilino também está mais ou menos como eu. A Adriana não vai precisar de vacina, certamente, né? Logo, vai estar na fila dos 200 milhões lá. Mas, enfim, expectativa, Adriana? Para mim, eu acho que vai demorar. Final desse ano, início do ano que vem. Mas que bom que a coisa começou a andar, né? Ele precisou de alguns empurrões para começar, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual, né? Precisam de pressões para fazer uma coisa que é óbvia numa pandemia. Como é que você vai combater uma pandemia sem vacina? Como é que você vai fazer a economia andar sem vacina? Né? Não adianta ficar no discurso que nem o nosso presidente fica a economia tem que andar, mas como é que a economia vai andar? Né? Se a gente não tem
básica das pessoas, né, imunizadas, protegidas, para conseguir, enfim, gerar o seu trabalho, levar o pão para casa, né? Nós falamos de tecnologias antes, né? Aqui, ó, dá para o barulhinho do teclado, ó. Barulho dos escritórios, né? Então, muito obrigado, Adriana Esquil. Ela é jornalista, né, é empreendedora, estrategista em marketing, a empresa é Invox Comunicação, produtora de conteúdo. Nós não falamos de outras atividades, né, da revista Pet Serra, da NOI, né, entusiasta por inovação. O programa está ficando pequeno pelo conteúdo das pessoas, mas é um prazer sempre, né, por isso que nós estamos diariamente e vamos convidá-la novamente. Obrigado, Adriana, pela tua presença. Obrigada, Miguel, pelo convite. Obrigada, Aquilino, por a gente compartilhar esse bate-papo aí. Enfim, ó, esse papo de humanização da tecnologia dá para, né, é um papo sem fim, né? Porque tem, enfim, muitas correntes aí. Tu, como filósofo, sabe, né? Que na verdade não tem um caminho único, tem vários entendimentos. Daria muitas conversas, muitos cafés ainda. Mas obrigada pela oportunidade e obrigada a quem nos acompanhou nesse espaço. Que legal, voltaremos. Aquilino, a palavra é contigo, o tempo acho que não nos permite mais, para te mandar um abraço para tuas viúvas lá do Recife. Isso, não, tu não ficou com medo das minhas colocações, né, Adriana? Não, de forma alguma, querido, de forma alguma. Eu fiquei pensando. Não, eu acho assim, ó, se o governo manda ficar em casa, o governo tem que pagar para as pessoas ficarem em casa. Caso contrário, não tem como isolar o vírus. Um abraço a todos e a todos que nos acompanham. Obrigado, Adriana, pela tua participação e ao nosso parceiro Miguel Brambila, sempre de forma, né, agradecida pelo espaço. Um abraço. Que legal. Estamos juntos, estamos encerrando aqui o Teoria de Tudo, nesta segunda semana já dessa temporada, outros programas também, você pode acompanhar inclusive o panorama geral que nós fizemos também com a presença do Aquilino todo mês de janeiro, trazendo análises, né, outros programas também, o Sabe Caxias by Bitcoin, trazendo atemporalmente assuntos, por exemplo, a pandemia, nós já falávamos no ano passado, é matemática, não é difícil de entender que 2 mais 2 são 4, a não ser que você negue isso, né? E entre em outras questões políticas, que é um divisor de águas terrível, né? Logo, logo nós veremos aí o país entrar num roteiro de saúde pública e coletiva, é o desejo, inclusive, de propormos assuntos neste programa. Assuntos de economia, de política, de tecnologia, de filosofia, de religião. A pandemia é a pauta inevitável. Enfim, muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana, cuide-se, a vacina ainda não está espraiada para todo mundo, a doença é letal, mas vai passar com certeza. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência aqui conosco, foi um prazer mais uma vez. Tchau, tchau, até segunda-feira.